Pessoal, bem-vindos à lição número 11 de Fundamentos. E hoje, nessa lição, nós começamos a mudar um pouco de tema. Desde a lição de 1, a primeira lição, até a lição 10 de Fundamentos, nós estávamos falando sobre o propósito de Deus, que é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a sua glória. Agora, quando entramos na lição número 11, nós começamos a sair do conceito da paternidade de Deus, de ser um filho de Deus, de pertencer à família de Deus, entender toda a obra que Jesus fez de fato na cruz, e porque só Ele, unicamente Ele, tinha que ser aquela pessoa que, aquela pessoa e como Deus que não tinha pecado, e como um homem, para que representasse verdadeiramente o homem. Então, agora Jesus fazendo a missão, cumprindo completamente e cabalmente com a missão dele, nos trouxe a salvação e agora as pessoas têm livre acesso a Deus, podem chegar a Deus, porque toda a ira foi sobre Jesus quando foi lá na cruz. E Jesus, quando terminou, ele disse: está consumado, terminou. Acabou, terminou todo o sofrimento, terminou tudo aquilo que separava o homem de Deus, está pronto, terminou. E agora nós podemos começar a viver uma vida cristã na prática. E é isso que nós vamos aprender, como viver uma vida cristã na prática a partir de agora. Não esqueça que o fundamento para estas lições é que nós venhamos a aprender a viver dependentes de Deus, não dependente das tradições, não dependente das nossas próprias ideias, pensamentos, não dependente daquilo que nós herdamos da nossa família, das tradições, da sociedade, do mundo, dos amigos, dos colegas. Tudo isso foi antes. Tudo isso eram coisas que nós tínhamos como que numa prateleira muito para escolher que caminho nós iríamos tomar. Às vezes pegávamos uma ideia daqui, outras vezes de lá. Às vezes seguimos as ideias dos nossos amigos, às vezes da tradição da família, às vezes de outra maneira, mas agora não. Agora nós temos um único e suficiente, não temos e não precisamos nada mais. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus que nos dá a direção para tudo, em todas as áreas, não apenas da nossa vida particular, da nossa vida pessoal, mas também da nossa família, também na igreja, também na vida dos nossos negócios, no nosso trabalho e para toda a sociedade como um todo, no governo, na educação, afinal, em todas as áreas, a Bíblia tem um padrão, tem um modelo, tem princípios que nós devemos seguir. Então, quando nós viemos para Jesus, a coisa mais importante é nós entendermos que a partir daí, se nós andarmos, caminharmos, alicerçarmos a nossa vida sobre o fundamento da palavra de Deus, eu quero te dizer que tu será bem-sucedido. Eu quero te dizer que Deus garante a tua caminhada de uma forma bem-sucedida. Então, isso que nós temos que entender. Quando nós queremos ser jovens na vida de fé, nós temos que entender que a palavra de Deus precisa permanecer, precisa estar em nós. A palavra de Deus precisa estar no nosso coração. Aquilo que fizemos, as afirmações que dizemos, os conceitos que temos, os princípios que devem dirigir a tua vida agora, são os princípios da palavra de Deus. Então, desde o capítulo 11 até o capítulo 20, nós vamos agora aprender 4 práticas fundamentais da vida cristã que nos alicerçam, que nos dão essa base, que nos dão esse fundamento para que nós tenhamos uma vida cristã exitosa, para que a gente possa crescer, para que a gente possa alicerçar a nossa fé, estar firme, não vacilar, mas ficar seguro, porque nossa base, ela não é uma base vacilante, mas é uma base firme, é um alicerce firme. E se nós estivermos firmes nos conceitos da palavra de Deus, nossa vida será uma vida de estabilidade. Nossa vida será uma vida que vai avançar. Então te convido, vem junto agora
nessa segunda parte de fundamentos para que nós avancemos e aprendemos a viver uma vida cristã vitoriosa. O primeiro dessa série de prática da vida cristã, o primeiro capítulo, a primeira lição, fala sobre a transformação da vida. Logicamente que quando nós recebemos Jesus, quando Jesus se torna o Senhor, o Salvador, Senhor significa que Ele começa a reinar na nossa vida. O Salvador significa que Ele resolveu o passado. E o Senhor significa que agora Ele vai governar a nossa vida para o futuro. Então, nós tivemos um Salvador que nos ajudou, que nos resolveu, que perdoou os nossos pecados, que resolveu o nosso passado. E nós temos um Senhor que nos remete, que nos ajuda e a quem nós obedecemos para o futuro. E se Ele é o Senhor da nossa vida, nós vamos estar bem guardados. Quando nós conhecemos Jesus, entregamos nossa vida para Ele, naturalmente começa a acontecer uma transformação. E essa transformação vem da nossa fé, fé na palavra, fé naquilo que Deus disse, na Escritura, na Bíblia. A nossa transformação vem do arrependimento. O que é o arrependimento? A mudança de mente, a mudança de mentalidade. E não apenas é a mudança de mentalidade, mas também é a mudança de atitudes, mudanças de atos que provém da nossa fé e do nosso arrependimento. E quando então nós cremos, nos arrependemos, há uma coisa que a Bíblia chama de conversão. Então, cada cristão, cada pessoa que conheceu Jesus, agora ela teve uma experiência de novo nascimento com Jesus e depois desse novo nascimento, a vida dela começa a ser transformada, mudada. Ela é uma nova criatura. E assim, a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Quero dizer que desde que tu conheceu Jesus, tu é uma pessoa completamente nova, uma nova criatura. O que foi passado, passou. E agora Deus quer construir um futuro lindo, glorioso, bem-aventurado na tua vida. Então, esse é o assunto que nós temos nessa lição. Todos os homens, na Bíblia que nós vemos, que mantiveram um contato íntimo com Jesus e que se tornaram seus discípulos, tiveram uma experiência peculiar. As suas vidas foram transformadas. Essa é uma característica de toda pessoa que teve um encontro com Deus e entregou o seu coração, que creu, que se arrependeu. Ela tem uma experiência de transformação na sua vida. A sua vida é transformada, é mudada. Uma vida de pecador para uma vida de uma pessoa especial, uma vida de uma pessoa distinta. Isso significa ser santo. Santo não significa ser uma pessoa que quem sabe, ter uma auréola na cabeça. Não, não significa isso. A palavra santo significa originalmente distinto. Significa alguém especial, alguém separado, alguém diferente. Então, cada vez que alguém encontrou Jesus, teve um encontro, um relacionamento com Jesus, sua vida foi transformada. E nós vemos aqui alguns exemplos. Mateus, que era conhecido também como Levi, antes de seguir Jesus, ele era cobrador de impostos. Mas depois de conhecer Jesus, Jesus disse, vem, segue-me. Ele seguiu Jesus, passou a ser discípulo de Jesus. E agora ele é escritor do Evangelho de Mateus. Importante entender. Quem era Levi antes de conhecer Jesus? Levi, antes de conhecer Jesus, era um empregado do Império Romano. E que tipo de empregado ele era? Ele era como a Bíblia diz, um publicano. E quem eram os publicanos? Os publicanos eram aqueles que cobravam os impostos. Normalmente, os publicanos eram homens ruins, duros, homens que espoliavam o povo, homens que cobravam muito mais que era necessário, muito mais que o império obrigava a cobrar, porque ele ficava parte disso para ele. Na história antiga, diz de que os cobradores de impostos, os publicanos, na época de Jesus,
eram considerados como os leões da floresta. Eles diziam assim como os leões são na floresta, os publicanos são na cidade. Tão ruins que eles eram. E agora, ele vem, conhece Jesus e vê quem Jesus é, crê em Jesus, sua vida é transformada. E agora, ele não mais retém dinheiro, ele deixa disso e passa a ser um discípulo de Jesus. Então, alguém que espolhava o povo, alguém que era realmente muito ruim para os seus colegas, agora se tornou uma pessoa que seguiu Jesus, teve sua vida completamente transformada, a ponto de escrever o primeiro evangelho que nós temos do Novo Testamento, que é o evangelho de Mateus. Exatamente esse evangelho de Mateus se refere a esse discípulo de Jesus, que antes, quando cobrador de impostos, ele tinha o nome de Levi, e a sua vida foi transformada. E agora, também o seu nome foi transformado. A sua vida e o seu nome. Na Bíblia, muitas vezes, o nome significa o que a pessoa é. Então, ele tinha o nome de Levi, e agora tem o nome de Mateus, porque a sua vida foi completamente transformada. Também nós vemos a história do endemoniado Gerazeno, Gadareno. E a Gadara ficava do outro lado do mar da Galileia. De um lado ficava a Galácia e do outro lado ficava a Gadara. Aquela região para onde Jesus foi e encontrou esse homem endemoniado. Esse homem, ele estava tão tomado de demônios, ele estava tão cheio de espírito maligno, a tal ponto que quando Jesus pediu o nome dele, ele disse que o nome dele era Legião. E legião significava um grupo de soldados de 6.000 homens. Então, pode-se dizer que aquele endemoniado gadareno talvez tivesse 6.000 demônios habitando no corpo dele. A tal ponto de que amarravam eles com corrente e ele rasgava as correntes. Ninguém conseguia deter ele, nem amarrado, de jeito nenhum. Tentavam aprisionar ele, ele rompia todas as prisões. Ele se machucava e se feria com pedras, dormia no cemitério e era um homem que completamente tinha perdido o seu juízo, porque ele era dominado completamente por esses demônios. Por isso que a Bíblia fala da história do endemoniado gadareno. E ele, aqui agora, quando Jesus foi para Gadara, Jesus encontra-se com aquele homem. E é muito interessante essa história, porque Jesus dá uma palavra de ordem. Os demônios então saem, e aquele homem agora se encontra aos pés de Jesus, completamente são, completamente num juízo perfeito, e sentado aos pés de Jesus. Agora, ele queria seguir Jesus, porque aquilo que Jesus tinha feito por ele foi tão grande. Um homem que carregava, que fazia maldades, e agora, livre, liberto, transformado, agora ele queria servir a Jesus. E Jesus agora diz, não, tu vai voltar aos teus, para que as pessoas e os teus familiares vejam o que aconteceu na tua vida. Conta na Bíblia que depois Jesus novamente passou por aquela região. Gadara ficava na região de Decápolis. E Jesus passando por ali, conta-se que provavelmente foi esse homem que trouxe uma multidão de pessoas para conhecer Jesus. Ele foi transformado pelo poder de Deus, ele foi transformado por Jesus, e agora, sendo transformado, ele traz uma multidão para conhecer Jesus. Foi um homem que, ao se encontrar com Jesus, sua vida foi completamente mudada. E agora o terceiro exemplo que nós temos, apenas 3 exemplos nós colocamos aqui, mas de fato, a gente pode dizer que todos os homens que se encontraram com Jesus tiveram uma transformação muito grande. E assim como era
naquela época, no passado, assim continua sendo hoje. Assim continua sendo agora. Todas as pessoas que encontram-se com Jesus e que rendem sua vida a Ele, que estão dispostos a crer em Jesus e se arrepender, isso é, mudar de mentalidade, estão transformados. Paulo era, logo depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus, era um dos maiores perseguidores dos cristãos que haviam naquela época. Ele seguia tal ponto de perseguir para prender os cristãos, colocá-los na cadeia e, quem sabe, para depois eles até serem mortos. Na verdade, Paulo conta a história que Paulo consentiu com a morte de Estevão. Então, nós precisamos entender que Paulo, ele consentia com a morte dos seguidores de Jesus. O objetivo dele era esse. Qual? O objetivo de levar os seguidores de Jesus para a prisão. Ele odiava os seguidores de Jesus. Mas um dia, Deus se revelou a ele justamente quando ele estava indo perseguir os cristãos. Ele estava indo para a cidade de Damasco, na Síria, com cartas com autorização para prender os cristãos. E ao invés de chegar, quando ele chegou lá na cidade de Damasco, chegando em Damasco, ele agora foi, no meio desse caminho, foi transformado pelo poder de Deus. Jesus apareceu-se espiritualmente para ele. E Jesus apresentando-se para ele, naquele momento, ele foi impactado pela presença de Jesus. E foi completamente e radicalmente transformado pelo poder de Jesus. Ele viu uma grande luz, caiu, e ali ele disse: Senhor, o que queres de mim? Então, no momento que ele encontrou Jesus, naquele momento já foi impactante para ele. E Paulo então diz: o que queres de mim? E com essa autoridade toda, do impacto que ele teve com Jesus, Jesus mudou o nome dele também. Porque antes era Saulo, agora recebeu um nome novo, que chamou Paulo. E porque Saulo significava o grande, ele era o grande cara, o grande Paulo, perseguidor dos cristãos. E agora, Saulo significa o pequeno. Agora ele tinha se humilhado diante de Deus. A vida dele foi mudada, foi transformada. E mais, se tornou o principal escritor do Novo Testamento. Mais da metade do Novo Testamento foi escrito por ele. E, na verdade, a grande revelação da graça de Deus, ou seja, do presente merecido, que nós somos salvos única e exclusivamente pela fé em Jesus, que não vem de obras. Quem revelou tudo isso para nós? Exatamente foi esse Paulo, esse Saulo, aquele que era grande e se tornou pequeno. Bem, Deus transformou a vida desses homens, mas não só desses homens. Deus transformou a vida de Pedro, Deus transformou a vida de André, Deus transformou a minha vida e Deus está transformando a tua vida também. Quando nós escutamos a palavra de Deus, a nossa vida vai sendo transformada. Há um processo de transformação. E o processo de transformação, ele envolve o despojar do velho homem, renovar a mente e revestir do novo homem. Ou seja, nós precisamos nos desfazer daquelas coisas antigas. Nós precisamos nos desfazer do passado. Como nós vimos antes do versículo que diz em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, as coisas antigas se passaram. Nós precisamos jogar fora o nosso passado. Renovar nossa mente.
trazer novos conceitos à nossa mente. E com isso, nos revestindo do novo homem, praticando as obras. Ou seja, sendo agora, vivendo agora, com dignidade, como verdadeiramente filhos de Deus. Agora, somos filhos de Deus e precisamos aprender como filhos de Deus. Um rei não vive de uma vida dissoluta, não vive numa vida perdida como, quem sabe lá, alguém do mundo. Não, um rei, ele precisa viver como um rei. E assim, um filho de Deus precisa viver como filho de Deus, praticando as obras de um verdadeiro filho de Deus. Então, a verdadeira transformação é a completa mudança de atitudes em relação à nossa conduta anterior, que era pecaminosa. A nossa conduta anterior, que entristecia a Deus. Nós vivíamos uma vida de pecado, como Paulo disse, né? Alguns eram adúlteros, alguns eram mentirosos, alguns roubavam, alguns se enganavam, alguns trapaceavam, alguns eram viciados, alguns eram trapaceiros. Cada um de nós tínhamos a nossa velha natureza humana, a nossa velha natureza humana que é pecadora. Mas agora Jesus vem, nos limpa, nos tira isso e nós começamos a viver uma nova vida. E isso implica numa transformação das nossas atitudes exteriores. Quando as pessoas olham para nós e dizem, essa pessoa, pelas atitudes dela, ela tem alguma coisa diferente na vida dela. Por quê? Porque ela não vive no erro, não vive no pecado, não vive na mentira, não vive, né, se embriagando, não vive nos vícios, não vive na desgraça, não vive praguejando, não vive amaldiçoando, não vive na miséria. Agora ela tem uma vida transformada. Exteriormente as atitudes são transformadas, mas não apenas exteriormente. Quando a pessoa é só exteriormente transformada e interiormente ela não é transformada, ela se torna uma pessoa religiosa. Porque lá dentro ainda tudo continua igual. Os pensamentos, a mente continua longe de Deus. As pessoas realmente não querem andar, servir, viver junto com Deus. Mas elas aparentam, vivem pela aparência. Então, exteriormente parece que tem a sua vida, que parece que é um filho de Deus. Mas, de fato, não é. Parece, mas não é. Isso são as pessoas religiosas. Pessoas religiosas é aquelas que cumprem ritos, aquelas que cumprem rituais, aquelas que fazem alguma coisa para tentar agradar a Deus. Essa transformação nossa é uma transformação que vem de encontro com aquilo, com o nosso Deus vivo, e não de um cotidiano religioso. Então, como é a nossa transformação? Por que nós somos transformados exteriormente? Porque nós mudamos de atitude. Porque nós mudamos lá dentro. Antes nós não estávamos preocupados se nós mentíamos, se trapaceávamos, se não pagávamos as contas, se vivíamos uma vida em adultério, se vivíamos na fornicação, que vivíamos em tantos erros que tem no engano na nossa sociedade. Agora não mais. Por quê? Porque agora nós nos arrependemos. E isso faz com que o nosso homem interior tenha sido transformado. Cada dia nós vamos transformando um pouco mais, conhecendo a palavra e querendo cada dia ser mais semelhante a Jesus. Lembra do grande propósito? Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Jesus não tinha pecado. E agora nós estamos caminhando para sermos semelhantes a Jesus. Para não vivermos mais no pecado. Termos uma vida transformada. E não uma vida religiosa. Mas uma vida alegre, uma vida feliz. Uma vida transbordante. Uma vida de homens e mulheres que têm propósito. Que têm razão na existência. O religioso não. O religioso é triste. O religioso é abatido.
O religioso vive apenas por uma casca exterior. Mas aqueles que amam a Deus procede de dentro do seu coração. Então, normalmente existe uma transformação radical na vida de uma pessoa que recebe a Jesus. Porém, essa experiência de transformação, ela perdura por toda a vida. Ela não é uma experiência apenas por uma parte do tempo. Por quê? Porque toda a nossa mente é transformada. Um novo convertido, aquela pessoa que começou agora a sua vida de fé, né? Ele vai deixando de lado os velhos costumes, as velhas práticas e começa a substituir por outros que levam ao crescimento da salvação. E é isso que Deus quer da tua vida. Que tu todo dia cresça mais e mais naquilo que Deus deu para ti, que é a salvação. Então, para que tu tenha crescimento na salvação e cada dia fique mais semelhante a Jesus. O cristão não pode mais viver de acordo com o mundo, porque a Bíblia diz que aquele que está no mundo, que é o diabo, o enganador, ele é que está no mundo. Então, se nós vivemos segundo o mundo, nós vamos viver segundo o diabo. E por isso que João escreve que se nós vivermos segundo o mundo, nós vamos viver segundo o diabo. E daí nós vamos ser filhos do diabo. Mas nós não somos mais desse mundo. Nossa pátria é celestial agora. Nós vivemos na dimensão espiritual. E por isso a Bíblia nos diz que nós temos que buscar as coisas lá do alto. As coisas espirituais. As coisas que são de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que o maligno, o mundo jaz no maligno. Mas a transformação começa do interior, renovando a nossa mente, e posteriormente, então, transformando as nossas atitudes de forma muito concreta. Pessoas veem de uma forma tão radical, porque o velho homem já não existe mais. Agora há um novo homem, segundo Cristo, a Bíblia diz. Eu, pessoalmente, quando fui transformado, quando me converti, as pessoas ficaram tão espantadas com a transformação que aconteceu na minha vida, que muitos que me conheciam antes, disseram: Ricardo, tu precisa de um médico, de um psicólogo, de um psiquiatra. Foram na minha casa pedir se eu estava precisando de alguém, porque não estavam entendendo o que tinha acontecido na minha vida, de tão radical que foi a transformação que aconteceu em mim. Agora, para que a gente cresça nessa transformação, nós precisamos ter 4 práticas fundamentais na nossa vida cristã. 4 práticas. Então, todo o nosso trabalho, agora em diante, nas próximas lições, até o final de fundamento, vai ser para nós descrevermos essas 4 práticas, para nós aprendermos a viver uma nova vida. Para um cristão, é necessário, então, que após a sua conversão, a gente busque se aperfeiçoar nessa vida nova que nós estamos vivendo, nesse novo viver. Existem, então, 4 práticas básicas que vão auxiliar todo cristão a firmar-se na sua vida de fé. Então, essas 4 práticas vão nos seguir toda a nossa vida. Não é apenas fazer alguma coisinha agora, não. Elas vão fazer parte no nosso dia a dia. São como 4 pernas de uma cadeira. Se uma cadeira tiver 3 pernas, é muito perigoso a gente sentar nela, porque há uma grande probabilidade que nós vamos tombar, vamos cair. 2, nem se fala, a cadeira já está tombada. Então, nós como cristãos precisamos aperfeiçoar essas 4 práticas constantemente. Viver constantemente, diariamente, nessas 4 práticas.
Todo cristão que não viver essas 4 práticas, ele de alguma forma, ele vai, na sua vida, ele vai se enfraquecer. Ele vai ficar fraco. É como sentar numa cadeira de 3 pernas, 2 pernas, pensa numa perna. Não tem como. Vai sempre estar ali se tentando equilibrar. O cristão que não vive essas 4 práticas, ele sempre está tentando se equilibrar. Tentando viver e tentando ficar em pé. Essas 4 práticas nos deixam em pé na nossa vida com Deus. Nos deixam em pé na nossa vida espiritual. 2 dessas práticas é interessante que elas se relacionam com Deus. 2. Uma é nós em relação a Deus e outra é Deus em relação a nós. Uma, nós vamos em direção a Deus e a outra, Deus vem em direção a nós. Como nós vamos em direção a Deus? Nós vamos em direção a Deus quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, quando nós o adoramos, quando nós vamos buscar Ele, nos consagramos a Ele. E como é que Deus vem a nós? Quando nós lemos a palavra de Deus. Então Deus vem a nós e fala conosco. Na verdade, essas práticas são quase que intercambiáveis. Porque muitas vezes quando nós estamos orando, Deus também fala conosco. E muitas vezes, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós também dizemos, Deus, é isso que eu quero na minha vida. É isso, Deus, eu quero viver desse jeito. Então, as primeiras 2 práticas são eu me relacionar com Deus através da oração. E Deus falar comigo, se relacionar comigo através da palavra. Essas 2 coisas são fundamentais e precisam, devem. Não existe cristão que não tenha essas práticas na sua vida. Se alguém se diz cristão e não vive essas 2 práticas na vida, ter relacionamento com Deus através da oração e deixar Deus falar conosco através da palavra, para que a gente embase a nossa vida na palavra de Deus, esse não é um verdadeiro cristão. A pessoa pode dizer, não, eu gosto muito de algumas coisas, eu deixo falar Deus nos meus pensamentos. Não, não. É a Bíblia que precisa ser embasada a tua vida. A tua vida tem embasamento bíblico. Por isso, precisa falar constantemente com Deus e ler a palavra de Deus. E isso todo dia. Não é uma vez de vez em quando, não é quando vem no culto, não é quando vai na célula. Não, não. Orar a Deus e ler a Bíblia é uma prática diária. Nós vamos falar bem mais sobre isso. Vamos ter de cada uma dessas práticas 2 capítulos aí na frente. A segunda, agora, a segunda base dessas 4 práticas são o relacionamento com os homens. Como assim? Nós temos 2 relacionamentos com Deus. Primeiro, eu vou até Deus através da oração e Deus vem também através da palavra dele e vem falar comigo. Mas agora nós temos 2 relacionamentos que são horizontais. Se esse é vertical, um relacionamento com Deus, o relacionamento com os homens a gente chama de relacionamento vertical, porque é entre os homens, entre as pessoas. E quais são esses 2 relacionamentos? A primeira é o se relacionar com as pessoas e ter comunhão com as pessoas que creem a mesma coisa que nós cremos. Por isso, a Bíblia alerta e diz, nunca deixemos de congregar-nos. O que ela está dizendo? Se tu deixar de congregar, tu vai esmorecer na vida de fé. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus está no meio daqueles que se reúnem em seu nome. Na verdade, se só 2 pessoas ou 3, Jesus disse, se reunirem, estiverem juntas, terem comunhão, por causa dele, ele diz que ele está no meio.
E se ele está no meio, significa que ele vai nos ajudar, ele vai estar ali e nós vamos crescer. Mas se nós não tivermos relacionamento com pessoas para crescerem, que creem a mesma coisa que cremos, que estão buscando a Deus, que desejam a Deus, nós vamos começar a ter comunhão só com as pessoas de fora, das pessoas que não buscam a Deus. E nós vamos começar a sermos influenciados por Ele, ao invés de sermos influenciados por aquelas pessoas que buscam a Deus. Então, precisamos participar das nossas células, dos cultos, dos treinamentos. Não há como ser cristão separado disso. Eu sempre digo, e gosto de um exemplo, nós, que somos aqui gaúchos, do Rio Grande do Sul, gostamos de fazer churrasco, quando nós botamos carvão, ali o carvão todo junto começa a incendiar e todos os carvões ficam vermelhos. Se nós pegar um daqueles carvões, quando estiverem vermelho, e tirar ele do lado, tirar daquele grupo, junto dos carvões que estão todos juntos, que estão incandescentes, e tirar um daqueles carvões para o lado, o que acontece? Aquele carvão, ele vai se apagar. De noite, eu tenho lareira na minha casa, então muitas vezes nós vamos dormir e ainda tem alguns pedaços de madeira que não queimaram todos ainda. O que eu faço? Eu pego e separo eles, um do outro, e eles se apagam. No outro dia de manhã, não queimaram aquelas madeiras que estão ali, e eu tenho madeira para botar fogo de novo na lareira. Mas se eu deixasse eles juntos, eles queimam completamente. Então, quando um cristão não vive junto com outros cristãos, acontece com como a madeira, aquele que está ali na lareira, que é separado, e ele se apaga. Então, nós não podemos nunca apagar a nossa vida de fé. Precisamos sempre estar avançando em nossa vida de fé. E como? Tendo comunhão, estando junto, participando junto com aqueles da mesma fé. E a segunda coisa, para que a gente cresça, é o nosso testemunho. E é importante que tu entenda isso agora, desde o início, desde o começo da tua vida de fé. Testemunhar não significa pregar. Testemunhar significa uma coisa muito simples. Significa tu falar para as outras pessoas o que Deus fez na tua vida. Eu tenho certeza, certamente Ele já fez muitas coisas na tua vida. Tu era uma coisa, depois tu teve um encontro com Jesus e agora tu é uma nova criatura. Bem, então conta a história. Conta como tu era antes, conta como foi esse teu encontro com Jesus e conta o que Deus fez na tua vida e como transformou, te curou, te restaurou, te livrou, te libertou, te deu uma nova vida, te deu alegria no coração, mudou a tua história. Então, essas práticas de relacionamento com Deus, que são as práticas verticais, e as práticas de relacionamento com os homens, que é a comunhão e que é o testemunho, são que a gente chama horizontais e que fazem com que a gente tenha relacionamento transformado junto com os homens. Logicamente que nós amamos a Deus acima de todas as coisas. E nesse relacionamento que nós temos com Deus, é porque nós amamos Ele. E no relacionamento que nós temos com as pessoas, nós amamos as pessoas, assim como a nós mesmos. E agora, se juntar esse aqui e o outro aqui, nós construímos uma cruz. Ou seja, exatamente aquilo que Deus falou. A palavra, que é a leitura da palavra de Deus e a maneira de Deus falar com os homens, e ensinar os preceitos dele. A oração é a forma que nós falamos com Deus, é a maneira que nos comunicamos com Deus, podendo assim manter relacionamento, de pai e filho. A comunhão com as outras pessoas é a maneira que nos relacionamos com os outros irmãos, com aqueles da mesma família da fé, sendo abençoado através dos seus dons e compartilhando dos nossos para com eles. Então, quando estamos juntos, nós ajudamos, abençoamos, compartilhamos dons e aquilo que Deus nos deu
especificamente para ajudar as outras pessoas. E por último, o testemunho, que é a maneira que nós comunicamos a nossa fé com os incrédulos, aqueles que não são nossos irmãos na fé, porque eles não creem a mesma coisa que nós. Mas agora nós falamos o que Deus fez conosco. E nós vamos aprender a fazer aqui nesse treinamento de fundamentos, para que a gente tenha a nossa vida fundamentada na palavra de Deus. Cada um desses 4 pontos nós vamos estudar para que a gente esteja bem alicerçado e bem firmado na sua vida. Ok? Esse é o capítulo 11 de Fundamentos. E uma questão muito importante agora é responder as perguntas. Aqui só tem uma pergunta: em que aspecto sua vida foi transformada através da conversão? Tu precisa saber como Deus mudou, como Deus transformou, o que Deus fez na tua vida. E quando tu encontrou Jesus, nada mudou, precisamos se pensar se realmente tu encontraste a Jesus. Mas certamente, se tu encontraste, tu tiveste experiências muito fortes e Deus fez grandes coisas na tua vida. Deus te abençoe. Esse foi a nossa lição número 11 e nos encontramos de novo na lição número 12. Deus te abençoe demais.